Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que alegria podermos retornar com o programa O Pai das Misericórdias, entrando em sua casa e você também entrando em nosso santuário, para fazermos essa união bonita de partilha, de oração e de crescimento, porque quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente cresce, a gente amadurece, a gente é fortalecido, porque a palavra de Deus é espírito, é vida, e dá vida a nós, se nós a acolhemos com o coração dócil e desejoso de conhecer a verdade de Deus. Nós estamos refletindo um pouco sobre as audiências geral do Papa Francisco, de 18 de dezembro de 2024, onde ele vai nos falar sobre Jesus Cristo, nossa esperança, dentro do jubileu que nós estamos celebrando nesse ano 2025, a entrada de Jesus, a entrada do Filho de Deus na história, segundo Romanos, capítulo 1, versículo de 3 a 4. A infância de Jesus, a genealogia de Jesus é o tema. Abre aspas. Acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, descendente de Davi, quanto à carne, que, segundo o Espírito de Santidade, foi estabelecido Filho de Deus no poder por sua ressurreição dos mortos. Fecha aspas. Continua o Papa. No entanto, contrariamente às genealogias do Antigo Testamento, onde só aparecem nomes masculinos, porque em Israel é o pai que impõe o nome ao filho, na lista de Mateus, entre os antepassados de Jesus aparecem também mulheres. Encontramos 5. Tamar, a nora de Judá, que tendo ficado viúva, se finge prostituta para assegurar uma descendência ao seu marido. Raabe, a prostituta de Jericó, que permite aos exploradores judeus entrar na terra prometida e conquistá-la. Ruth, a Moabita, que no livro que tem o mesmo nome, permanece fiel à sogra, cuida dela e tornar-se-á a bisavó do rei Davi. Betsabé, com quem Davi comete adultério e depois de ter mandado matar o marido, gera Salomão. E finalmente Maria de Nazaré, esposa de José, da casa de Davi. Dela nasceu o Messias Jesus. As primeiras 4 mulheres estão unidas não por serem pecadoras, como às vezes se diz, mas por serem estrangeiras em relação ao povo de Israel. O que Mateus salienta é que, como escreveu Bento XVI, através delas, o mundo dos gentios entra na genealogia de Jesus. Torna-se visível a sua missão a favor de judeus e pagãos. Vejam a beleza desses acontecimentos. Não é só para nós olharmos e falar assim, mas tinha uma prostituta lá no meio, né? Mas ela pertencia aos povos gentios, né? Aos povos que não eram do povo de Deus, mas que Deus também se manifesta a eles. Eles também entram na história da genealogia de Jesus, entram na história da salvação, como parte dela também. E foi depois de Jesus que o Evangelho foi anunciado a todas as nações. Por isso todas as nações podem entrar na mesma fé que os judeus tinham em Jesus. E também daqueles que não tinham fé, porque muitos não aceitaram Jesus como Messias, mas muitos aceitaram. E os pagãos também aceitaram e foi confirmado pelas conversões e pelos sinais que Deus acompanhou os apóstolos e os seus discípulos no anúncio do Evangelho. Então a entrada de Jesus na nossa realidade, ela traz toda essa história que foi vivida pelo povo de Deus, pela caminhada de Deus com o seu povo. Deus sempre usando de misericórdia com o povo. Deus sempre perdoando. Não é que fala assim, mas tem umas prostitutas aí na árvore de Jesus, na genealógica de Jesus, vamos dizer assim. Não, mas não é
que elas quiseram estar ali por querer estar ali. Elas entraram também nessa história, como parte do povo de Deus, porque elas, de certa forma, contribuíram para que a palavra de Deus, para que a mensagem de Deus fosse levada aos povos gentios, aos povos que não é o povo de Deus. Então, esta maneira de Deus caminhar com a humanidade, porque eu quero dizer o seguinte para vocês, o fato dessas mulheres terem entrado na genealogia, né, não tira o pecado de Davi, que era o rei querido e amado, não tira o pecado de tantos outros reis que cometeram, não tira o pecado de tantos outros anciãos, juízes que cometeram erros terríveis, né, e de mulheres também que foram tratadas de forma terrível. E nós vamos ver a acolhida de Jesus, aquela prostituta que todo mundo queria apedrejá-la, porque ela era uma mulher indigna, mas Jesus vai dizer, quem não tem pecado joga pedra. E naquele momento ele salva aquela mulher de ser apedrejada, mas também salva ela do seu pecado, porque ele perdoa os seus pecados. Vai, não peques mais. Então vejam, a impureza ou os pecados das pessoas não conseguem ferir a força salvadora de Deus, não conseguem macular a beleza da nossa salvação. Por isso que todo pecado será perdoado se o pecador reconhecer e pedir perdão. Então vejam que aí está a beleza da revelação de Deus. Ele é puro, ele é santo, o pecado não o contamina. Jesus não se contamina com o pecado da prostituta, nem dos leprosos e nem dos outros que ele encontrou no caminho. Ao contrário, ele purifica. Ele tem o poder de tornar puro o impuro. Vejam que a força maior é que vem da parte de Deus. É Deus quem purifica e santifica as pessoas. Nós não somos incapazes de macular Deus, de ferir, né, a sua santidade. Ao contrário, a nossa fragilidade, os nossos pecados encontram nele a cura de que nós precisamos. Então, por isso que toda a humanidade, todos os homens e todas as mulheres são chamados à conversão, são chamados a voltar-se para Deus, a abandonar a sua vida desregrada, abandonar seus pecados, os seus vícios e assumir uma vida nova em Deus. Assim, todos nós somos chamados a uma conversão, a uma mudança de vida. Então, entender essas coisas, olhar essas coisas, não é para fazer juízo deste ou daquele, como muitos gostam de fazer, né? Exigir que na igreja só existam pessoas que não têm pecado. Isto vai ser impossível, a não ser que todos se convertam, todos se santifiquem, todos abandonem a sua vida apegada às coisas e realmente vivam uma vida em Deus. Aí sim nós vamos ter o céu aqui na terra, mas ainda não chegou esse momento. Por isso que o tempo para mim é hoje, o tempo para você é hoje. Hoje eu não devo fechar o meu coração, mas abrir-me à voz de Deus e me converter e dar o passo de fé. Somente desta maneira eu posso entrar nesta salvação, eu posso entrar nesse povo que foi lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então agora vamos rezar a oração ao Pai das Misericórdias, pedindo a Ele esta graça de compreender o mistério da nossa salvação e da salvação que é oferecida a todos os povos. Rezemos. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação.
Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.